Boa noite, pessoal. É uma imensa alegria estar aqui com vocês novamente. Mais uma semana, mais um estudo do nosso Evangelho no Centro Cabar Schutter de Pompeia. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do capítulo 4 do Evangelho. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E antes de iniciar, então, vamos realizar nossa breve prece ritual, acalmando nossa mente, acalmando nosso coração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E a Ele também agradecemos por todo o cuidado e carinho que nos cuida, que cuida da nossa jornada como espíritos imortais. E pedimos a inspiração dos bons espíritos, dos mentores amigos, que nos inspirem e nos auxiliem nas reflexões de hoje. Que assim seja. Então, como eu disse, nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 4 do Evangelho. Eu vou passar alguns slides, tá? Para tentar ajudar na nossa compreensão, nas nossas leituras. Reunir alguns materiais interessantes que não são só do Evangelho. Então, os slides auxiliam. Então, como eu disse, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? É um capítulo do Evangelho que, notadamente, ele fala sobre reencarnação. Esse é o grande tema desse capítulo do Evangelho, tá? Então, o capítulo, fazendo um overview, ele começa com os diálogos de Jesus com os apóstolos, notadamente Nicodemos, ele conversa sobre o assunto de reencarnação. O capítulo também dá uma explicação sobre a diferença de ressurreição e reencarnação. Mais à frente a gente vai ver por que isso foi importante, tá? E as consequências e finalidades da reencarnação. Então é um capítulo relativamente longo, tá? E eu acho que a primeira coisa que me vem à mente quando eu vejo isso é o seguinte: ok, reencarnação é o tema central do capítulo. E é o capítulo 4, é logo no início do Evangelho. Então a primeira pergunta que vem é por quê? Por que já começar com esse tema logo cedo, tá? Então nós vamos relembrar aqui, bem rapidamente, os principais pontos da doutrina espírita que estão no Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec faz várias frases longas lá na introdução, explicando o que é o Espiritismo, qual os princípios básicos da doutrina, e entre eles, aqui está um resumo de 6 partes do que o Ezed, da FEB, transcreveu no seu livro, e está lá, pluralidade das existências, encarnação e reencarnação, ou seja, nós vamos estudar, e Kardec abordou isso muito cedo, nós vamos tentar entender também depois o porquê, mas porque faz parte dos princípios da doutrina espírita, a crença na reencarnação, nas vidas sucessivas, ok? Bom, como é que a gente começa com isso? Primeiro, sabendo, isso é uma invenção da doutrina espírita ou a crença da encarnação, da reencarnação sendo tão importante, ela já existia na humanidade? Então nós vamos olhar um pouquinho de história, tá? Da história da civilização humana para pesquisar como que esse conceito apareceu ao longo da história nossa. Então, arqueólogos, por exemplo, encontraram fósseis de aproximadamente 12 mil anos de idade e viram que esses fósseis, esses restos mortais de pessoas, de humanos, estavam enterrados numa posição fetal. E, bom, isso é muito intrigante, não quer dizer nada. Há 12 mil anos a gente tem pouca certeza quais eram as intenções e quais eram as motivações daquele período. Mas não deixa de ser intrigante, a ponto de alguns cientistas, né, elaborarem uma teoria, falando, será que eles tentavam preparar o corpo para um novo renascimento, como algo simbólico? Fica aí uma pergunta só, tá?
Avançando na história, nós chegamos aos egípcios. Os egípcios, eles tinham a crença da vida após a morte, isso era claro, tá? Eles acreditavam na imortalidade da alma, então todos os rituais, os deuses, as descrições que nós temos dos hieróglifos antigos mostram que eles tinham a crença na vida após a morte. Não é o mesmo que acreditar em reencarnação. Então, pesquisando um pouco, e também, mais uma vez, a história egípcia está muito longe para a gente ter certeza absoluta de qualquer coisa. Mas existem conceitos que os estudiosos que pesquisam os egípcios falam que existem conceitos de deuses como Ba e Ka, que eles interpretam como também sugestivos de reencarnação. Então, a crença da vida após a morte dos egípcios era presente, da reencarnação ainda é dúvida. Avançando na história, nós vamos encontrar as religiões hinduístas, notadamente o budismo. Lá começa a ficar mais claro o conceito de vidas sucessivas e reencarnação. Não exatamente como a gente prega no Espiritismo, como a gente tem a crença no Espiritismo, como Kardec descreveu, mas tem conceitos muito próximos. Por exemplo, conceitos de você somente alcança o Nirvana, somente se você alcançar o Nirvana você pode se libertar do ciclo da vida, de morte e renascimento. Aqui o Nirvana, ele representa um estado de equilíbrio e harmonia e de sabedoria que liberta a pessoa dessa necessidade de morrer e renascer, morrer e renascer. Então é bastante interessante, bastante próximo do conceito de Kardec. E lei de causa e efeito já aparecendo aqui. Ele falando que tudo depende do que nós fazemos hoje, ou seja, eventos presentes têm causas em eventos passados e os eventos presentes tornam-se causas de eventos futuros, ou seja, lei de ação, reação, consequências. E aí tem aquela palavrinha que a gente é muito habituado a ouvir, o karma, já aparecia no budismo, nas religiões hindus. Aqui o parênteses, tá? Karma, da maneira como a gente absorve da mídia hoje, da maneira como a gente emprega essa palavra, dá sempre a noção que a gente está sofrendo a consequência de um ato que nós fizemos, mas de um ato igual, uma reação igual a que nós praticamos. Por exemplo, se eu matei, eu acabo tendo que morrer. Se eu destruir, eu tenho que sofrer uma destruição também. Bom, só lembrando, o Espiritismo ele entende lei de causa e efeito, não exatamente karma. Lei de causa e efeito significa que você vai ter que aprender com as suas ações. Não necessariamente da mesma forma. Então, se você matou, não necessariamente você precisa morrer. Mas você pode cuidar da vida numa próxima existência. Se você destruiu, você pode ser desafiado, ter por missão construir. Então, não necessariamente você vai aprender da mesma forma ao ato que você praticou. Então, uma diferença importante, tá? Fechamos o parênteses e continuamos na história. Nós vamos até a Grécia, então, onde começa a aparecer os primeiros conceitos também dentro dos gregos de reencarnação, trazido por Pitágoras, aquele mesmo que a gente estuda no colegial, o Teorema de Pitágoras, né? Ele foi aparentemente o primeiro que adotou o conceito de metempsicose, que é um conceito de reencarnação, ou seja, a alma reencarnando novamente. Só que nesse conceito, reencarnando não exatamente um corpo humano, pode até ser, mas também podendo ser num corpo animal. Platão também deixou claro que ele acreditava na imortalidade da alma e nesses ciclos de morte e renascimento nos seus diálogos famosos, né? Avançando um pouco mais, chegamos aos judeus. Os judeus aí, sim, já pegando um pouco da explicação que tem no Evangelho, os judeus tinham o dogma da ressurreição, eles acreditavam na ressurreição da alma. Só que a ressurreição, da forma como os judeus acreditavam, era a vida, voltar à vida
no mesmo corpo que habitava. Então isso é difícil, isso vai contra a ciência, vai contra os princípios da biologia que nós sabemos hoje, que também na época eles sabiam. Tanto que no Evangelho, no começo, deixam claro que os judeus não tinham uma exata noção de como ocorria a ressurreição. E tinha até algumas contradições. Então, por exemplo, eles acreditavam que João Batista era Elias. Bom, mas João Batista nasceu como criança, cresceu, se desenvolveu, virou adulto e começou a professar. Então ele não podia ser a ressurreição de Elias, porque não era o mesmo corpo. Então, João Batista e Elias são exemplos claros de reencarnação e não ressurreição. Bom, esse conceito, essa diferença de conceitos, ela perdurou no cristianismo, provavelmente até nesse ano aí de 550 depois de Cristo, tá? E tem alguns indícios que no concílio de Constantinopla, num dos vários concílios que teve a Igreja Cristã, definiu-se, né, formalizou o conceito de ressurreição ao invés de reencarnação, e isso vem seguindo até hoje, ok? Bom, e o Espiritismo, gente? Então nós vimos aí que o conceito de reencarnação, ele foi sendo debatido ao longo da história da humanidade por muitas civilizações diferentes e foi até evoluindo. Então, claramente, o Espiritismo não criou o conceito de reencarnação. Ele utilizou um conceito que aparecia em várias civilizações durante a história. Ok? E aí, abordando esse tema, Kardec escreveu algo bastante interessante na Revista Espírita de 58, 1858. Então, eu vou ler. Constituído uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Que interessante, Kardec olhou todo esse histórico, não só esse breve que nós passamos, mas ele estudou a fundo como estudioso que era e encontrou os princípios básicos da doutrina espírita ao longo da história da humanidade. E mais, então ele encontrou o conceito de reencarnação lá. Mas e mais, ao que ele escreve a seguir. O que não padece de dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Ou seja, esse conceito que provavelmente lá nos primórdios da humanidade, há 12 mil anos, como a gente leu lá, poderia ser apenas um instinto e foi evoluindo para algo mais racional, para uma crença e algumas explicações. Se não fosse sério, se isso não fosse real, não teria sobrevivido. Quantas coisas caíram, quantos conceitos caíram ao longo da história e nem são mais citados hoje. Se esse permaneceu, Kardec afirmou, é porque é sério. Então, o Espiritismo adotou a reencarnação dentro dos seus princípios. No entanto, não exatamente igual. Aqui Kardec, então, eu vou começar algumas explicações do qual a diferença entre o conceito de reencarnação do Espiritismo, tá, em relação ao que nós lemos lá atrás. Então, algumas coisas que estão no Livro dos Espíritos. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro perecível, ou seja, nós habitamos um corpo e depois, quando esse corpo ele padece, ele morre, a alma volta à liberdade dela, ok? Outro princípio, Deus escolheu, aqui é muito sério, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, não animais. Então, o Espiritismo, Kardec, ele mostrou que não que a reencarnação das almas, dos espíritos, ocorre apenas na espécie humana.
Por quê? Porque nós já temos uma superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies. É um erro acreditar que o espírito pode reencarnar num corpo animal. É uma afirmação firme e forte do Kardec em relação a esse conceito. O que mais? A reencarnação, então, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue como consequência óbvia, então, que nós temos muitas existências, muitas vidas. Nós já tivemos inúmeras oportunidades de inúmeros papéis aqui no nosso planeta. E essas existências, esses papéis são sempre progressivas. É outro princípio da reencarnação que o Espiritismo adotou. A reencarnação tem por função o aprendizado do espírito imortal. Aprendizado com muitos papéis, aprendizado com muitas situações, aprendizado com lidar com tantos sentimentos. Isso tudo faz o espírito progredir. Então, são duas consequências dos conceitos de reencarnação que Kardec adotou para a doutrina espírita. Esse das existências progressivas e nunca regressivas também é bastante diferente do que vinha sendo discutido. Então, é algo particular aqui da doutrina espírita. Ok? Bom, aí a pergunta, né? Faz sentido a reencarnação, então? Então, nós vimos que é um conceito que vem ao longo da história da humanidade. É um conceito que Kardec adotou na doutrina espírita e ele justificou e ele particularizou em relação aos conceitos que já vinham na humanidade. Mas faz sentido isso que ele fez? Então, ele próprio, na Revista Espírita, que é em 1858, foi no primeiro ano, ele abordou esse tema, porque é uma pergunta muito válida na época. Então, ele escreveu certas coisas, certos questionamentos que nós mesmos olhamos até hoje no nosso dia a dia e nos perguntamos o porquê. Então, ele coloca algumas situações, por exemplo, um homem que trabalha toda a sua vida por melhorar-se, por tentar progredir, por ser melhor, por praticar o bem. Será que ao final da vida ele vai ocupar o mesmo lugar, a mesma posição de um homem de grau inferior que não fez nada durante a vida para se melhorar? De um homem que nunca praticou ou praticou pouquíssimos atos bons? Bom, e aí ele até acrescenta: talvez esse homem nem por culpa sua, não teve oportunidade, mas não praticou. Então, ao final da vida física, eles ocupam o mesmo lugar? Uma questão difícil de justiça, né? Alguém que tem condições para se melhorar e trabalha para isso, e quem não teve condições nem ensino para isso. E ele continua com outras situações. Uma pessoa dessa que fica esclarecida, que estuda, que pratica o bem, que evolui, que faz um progresso significativo numa vida, cada pessoa dessa tem um monte, tem milhões, tem milhares que não conseguem fazer o mesmo, porque não tem oportunidade. Isso a gente vê hoje em dia, nossa justiça social. Nós vemos pessoas que não têm as mesmas condições que outras. A nossa distribuição de renda no Brasil priva pessoas de terem oportunidades valiosas para se esclarecer e entender, e aí ter oportunidade de evoluir. Puxa, onde que está a justiça? Okay? Nós estamos tentando entender esse conceito de reencarnação. E ele coloca mais situações. E essa talvez seja mais forte, né? Como um homem, ou uma criança, desculpa, que morre ali na infância, mal conseguiu praticar um ato mal para pegar e ser punida com a morte. Bom, somente a reencarnação consegue dar uma visão melhor sobre isso, sobre essa justiça de Deus, lembrando dos atributos da divindade. Deus, um ser infinitamente justo e bom. Então, a doutrina que vinha
vigente até então, da imortalidade da alma, mas da unicidade das existências, ou seja, da existência única, não consegue explicar propriamente, numa visão de justiça, as situações que nós falamos agora há pouco. Então não tem o que a reencarnação, ou seja, o conceito de vidas sucessivas, só ele consegue dar solução, uma solução adequada para os problemas claros de justiça que nós vimos na situação atrás. Por exemplo, uma criança que morre na tenra infância, que mal conseguiu fazer o mal. Se algo não foi feito nessa vida, a razão pode estar em outras vidas. Então é aí que a reencarnação entra e faz todo sentido quando a gente fala em progressão, em evolução, em sucessão de vidas. Eventos que acontecem agora podem estar ligados a eventos passados, podem estar. Então, a Kardec também afirma isso na Revista Espírita de 1858. Eu vou ler o trechinho que mais me impacta, que é: o que você não pôde fazer numa existência, faça em outra. Você vai ter uma nova chance. Ninguém escapa à lei do progresso. Cada um vai ser recompensado pelo seu merecimento real e ninguém fica excluído da felicidade suprema, porque a lei é de progresso, sempre, nunca de regresso. Então a reencarnação faz muito sentido nesses conceitos de progressividade, de evolução contínua e de sucessão de existências. Ok? Bom, então nós vimos que a reencarnação existiu, existe hoje como princípio da doutrina espírita, faz sentido porque ela resolve muitas questões acerca da justiça divina. E a ciência? O que a ciência nos diz sobre reencarnação? E será que isso é uma ilusão coletiva da humanidade, tentando buscar um sentido para a vida? A ciência avançou muito nos últimos anos e Kardec apreciava muito a ciência a ponto de nos recomendar: se um dia a ciência provar que alguma coisa que nós falamos está errado, fique com a ciência. Ou seja, ele forneceu uma autoridade à ciência. Então nada mais justo que a gente dar uma olhadinha como é que está. A ciência, sim, tem bastante casos estudados e comprovados de reencarnação. No geral, os cientistas eles são céticos, eles tratam com ceticismo todos esses estudos de reencarnação. Por quê? Porque ainda hoje é impossível teorizar e afirmar sobre a imortalidade da alma. Não se consegue provar isso com a ciência, com o método científico que é usado hoje. Mas os fatos são inegáveis. Por exemplo, o psiquiatra Ian Stevenson, que é da Universidade de Virgínia, ele já desencarnou em 2004, se eu não me engano, ele estudou mais de 3.000 casos sugestivos de reencarnação e publicou vários livros, deu várias entrevistas na TV. Um dos livros mais famosos dele chama-se 20 casos sugestivos de reencarnação. Nesses casos, o Ian Stevenson, ele pesquisa as declarações, geralmente de crianças, tá? Na infância delas, e além de ouvi-las, ele começa a fazer pesquisa histórica, pesquisa nos locais, ou seja, ele desenvolve todo um método para tentar argumentar contra a história. E ele chegou, no caso desse livro particular, a 20 casos que ele colocou como sugestivo, mas são muito categóricos, que não dá para explicar de outra forma. Crianças de 2 a 3 anos que aprendem a falar e começam a descrever coisas e locais e famílias e acontecimentos que não tinha como ela saber. Então, existem muitos casos aí comprovados, muito material para ser estudado a respeito disso. Hoje em dia, os discípulos do Ian Stevenson, também lá na Universidade de Virgínia,
pesquisam, continuam pesquisando esses casos. Existem casos aqui no Brasil que estão sendo pesquisados, que envolvem uma pesquisa de reencarnação. Saiu no G1, uma reportagem do G1, a questão de 2 anos atrás. No Brasil, quem mais escreveu sobre isso foi Hernani Guimarães Andrade. Foi um pesquisador que ele pesquisou e estudou vários casos aqui no Brasil de reencarnação, também publicou livros. Se eu não me engano, ele tem um livro que chama Reencarnações no Brasil, onde ele aborda vários casos. E alguns dos casos mais famosos assim que a gente tem na ciência, por exemplo, na revista Super Interessante de 2016, apareceu um caso publicado do Peter Moon, que ele também tinha lembranças de outras vidas dele, de outra época que ele viveu, não de outras vidas, de outra vida, e que intrigou muito os cientistas. Tem o fantástico caso desse indiano, do Misha, que também consta nos 20 casos digestivos de reencarnação do Stevenson. É um caso impressionante de um indiano que, também com 3 anos de idade, ele guiou a família dele, a família que ele estava nascendo, através de estradas a 100, quase 200 quilômetros da cidade de onde ele nasceu, para mostrar da onde ele tinha nascido. Então, o Ian Stevenson, ele concluiu que realmente o Misha tinha sido outra pessoa que viveu há 20 anos antes de uma outra família. Então foi um caso de uma reencarnação rápida, tá? Mas impressionante e comprovada. E o Hernani, dos livros, no livro dele Reencarnações no Brasil, ele cita o caso de Simone, tá? Não vamos detalhar aqui, não precisa. É só para citar alguns casos, depois quem tiver curiosidade pode entrar na internet, que consegue mais informações, tá? Obviamente na internet tem muitas informações, informações seguras, exigem bastante pesquisa. Mas são casos reconhecidos e a ciência, então, hoje, ela não admite a reencarnação, mas ela tem fatos e provas o suficiente para deixar qualquer cientista intrigado, ok? Bom, então como nós vimos, né, a reencarnação é uma realidade. Nós cremos nela, a ciência pode e tem fato suficiente para provar a realidade das vidas sucessivas hoje, da reencarnação. Mas aí vem o ponto, né? Ok, o que isso muda a nossa vida? A gente sempre tenta trazer esse ponto aqui nos nossos estudos da casa. O que o conhecimento espírita impacta a nossa vida? Eu lembro muito do Rossandro, que ele cita nas palestras dele, né? O que é religião? Religião é um conjunto de valores que a gente assume para pautar a nossa vida, para pautar nossas ações. Então, se a gente se diz espírita, o conhecimento da reencarnação tem que nos mudar de alguma forma, ok? Bom, quais são as consequências da reencarnação? Kardec também colocou na Revista Espírita. Na volta ao mundo dos espíritos, você encontra todos aqueles que conheceu na Terra, de todas as suas existências anteriores, e que sua memória consegue alcançar, e que você tem algum tipo de laço. Ou seja, os laços de família, de amizade e de amor não se destroem com a morte, eles não se rompem, eles só se fortalecem. Então a reencarnação, ela traz esse alento enorme para todo mundo. Você não perde ninguém. Se você ama essa pessoa, se você tem uma afinidade com ela, se você tem uma afinidade verdadeira, um sentimento verdadeiro por ela, vocês se atraem, vocês se encontram no universo infinito. Isso é muito consolador. Nós somos exatamente iguais
encarnados e quando desencarnamos. Então, essa é uma outra consequência da reencarnação para a gente. A natureza não dá saltos, ok? Nós não desencarnamos e viramos espíritos de luz. Se existe uma sucessão de existências que é dirigida, que tem por objetivo o nosso aprendizado, quando nós desencarnamos, nós continuamos iguais. Ou seja, não tem como fugir de quem nós somos realmente. Nós não devemos desperdiçar, então, por isso, nenhuma oportunidade de aprender. Porque o que nós não fazemos numa oportunidade, nós vamos ter que fazer em outra, não tem como correr disso. Nossos irmãos que equivocadamente tiram a própria vida num ato de desespero, num ato de intensa dor, eles não ficam livres de assumir a responsabilidade disso. Se nós não praticamos o bem nessa vida, nós vamos ter que praticar em outra. Não tem como correr. Se nós deixamos de fazer o bem a alguém, nós vamos ter que fazer em outra. Então, essa é uma outra consequência da reencarnação que afeta diretamente nossas vidas. Nós não vamos mudar aos saltos, nós temos que aprender, que evoluir. Vamos aproveitar os nossos momentos, quaisquer momentos que nós temos para aprender. Não necessariamente lendo ou estudando, mas na própria vida, o que a vida nos traz de desafios, de desconfortos, de dores e de alegrias também, ok? As nossas faltas, sejam elas quais forem, de que intensidade forem, não fogem à justiça divina. Nós nunca vamos ficar livres da lei de causa e efeito. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas depois de feito uma escolha, depois de realizado uma escolha, depois de praticado uma atitude, nós vamos sofrer as consequências boas ou ruins dessa atitude. Então, pessoal, a reencarnação, a certeza que nós vamos voltar, a certeza que nós devemos e precisamos evoluir. Vamos pensar então todos nas consequências de cada pensamento que nós temos, de cada atitude que a gente pratica, porque isso depois vão ser as nossas testemunhas perante o tribunal divino, como dizia Chico Xavier. E também, acho que talvez esse é um aspecto mais consolador de todos que eu vejo aqui. E aí eu vou citar as palavras de Kardec. Os espíritos ensinam que não existem faltas irremissíveis, que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, pessoal, o amor de Deus, ele não deixa ninguém para trás. Nós temos oportunidades para reparar quaisquer tipos de faltas que nós já realizamos no passado ou mesmo agora. Nós não vamos conseguir apagar. Nós não vamos conseguir fugir da lei de causa e efeito. Mas nós sempre vamos ter, pela misericórdia divina, formas de reparar esse mal, com uma expiação, com prova, com missão, de que maneira que os mentores determinarem que seja o melhor para nós. Então, o nosso destino final é a perfeição. E Deus, ele provê as oportunidades para a gente, nas sucessivas e várias existências que nós temos, para aprender. Então vamos nos esforçar para fazer sempre o correto, para abreviar a chegada dessa verdadeira felicidade. Aqui lembra nesse ponto, né? O porquê que a gente se esforça para evoluir. Lembro daquela parte do Evangelho, né, dos trabalhadores da última hora, né, onde também todo mundo fica com aquela dúvida, né, será que é justo, será que não é justo?
receber o mesmo tipo de recompensa quem se esforçou desde o início e quem resolveu trabalhar apenas na última hora. Então, evoluir é apressar o seu caminho para a felicidade. Todos nós vamos ter a oportunidade de evoluir. Nós podemos errar e sempre vamos ter como reparar isso. Mas quem trabalha e se esforça, chega lá primeiro. Chega a essa felicidade que é a comunhão com Deus primeiro. Então, a parábola do trabalhador da última hora, dos trabalhadores da última hora, é isso. A recompensa para quem trabalhou antes e passou e chegou antes ao serviço é a felicidade de estar servindo. Tá? Então, pessoal, vamos nos esforçar mais uma vez, não vamos desperdiçar a oportunidade de crescer, de aprender, de fazer o bem e de servir a Deus, que é nosso Pai. Aqui tem um pouquinho da bibliografia que eu utilizei para fazer esses slides, ok? Esse era o assunto essa reflexão breve que eu queria trazer hoje aqui. O capítulo 4 do Evangelho não é o mais longo, mas ele é relativamente longo. Como nós temos irmãos hoje, não só frequentadores da nossa casa, mas também irmãos que através das mídias sociais nos assistem, hoje a gente nivelou um pouco esse conceito de reencarnação, falou um pouquinho sobre a história, a ciência, por que faz sentido, por que acreditar e que consequências traz isso para a nossa vida, ok? Uma nova oportunidade, nós continuamos no capítulo 4, porque ele tem bastante informações ali que envolvem os mecanismos de reencarnação, limites, perispírito, começa a ficar um pouco mais técnico e é muito bacana, muito interessante a gente continuar assim. Mas por hoje era essa a proposta. Então, meus amigos, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai querido e amado, por essa oportunidade de estudo, de entendimento da sua justiça e da sua bondade infinita. Agradecendo aos mentores e aos espíritos amigos que nos ampararam e nos inspiraram durante essas reflexões. E rogando ao Mestre Jesus que ele sempre nos inspire com seu amor, com sua bondade, para que possamos viver dentro dos nossos corações os seus ensinamentos, os seus exemplos de modelo de amor e de respeito. Pessoal, então até a próxima semana, até a próxima oportunidade e obrigado por nos ouvir.